dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. Eu sou o José Paiva, já estou de regresso e tenho aqui comigo José Pedro Silva, não é? Exatamente. Que hoje tens qualquer coisa a ver com vassouras e carros. Queres explicar? Não, eu não queria explicar, como tu sabes, mas foi o oráculo que eu escolhi porque nós vamos falar de campanhas. Vamos? Vamos. Ah, não sabia. E tu, pois não, porque falhas sempre naquela parte do teaser. É verdade. De aguentar as pessoas até ao fim, dizendo que isto vai ter imensos temas. Isso é uma característica minha. Pronto. Nunca aguento as coisas até ao fim. O carro vassoura, que é conhecido por ser do ciclismo, mas também existe nas caravanas das campanhas. É o último carro. E, portanto, como nós vamos falar, eu gosto de estar nessa posição que é a perspectiva de trás, de ver aquilo tudo, de analisar das traseiras. Está por trás? É, exatamente. Eu estava à espera disto, devo confessar. Portanto, é essa a explicação. Viste como eu não tinha e passei a ter? Sim, é verdade. Só para te agradar. Foi uma merda na mesma. Pronto, ok, muito obrigado. Pronto, nada. Connosco hoje não temos a Maria Escaja, que está doente, mas trouxemos Luís Marcos Mendes. Como dá para ver... Não tem câmara para ali, portanto agora não tem câmara para ali, agora não dá. Mas também convidámos e não veio, foi uma pena, não é? Podia ter vindo. Acham que ele vinha? Não. Não, tu agora até és amigo dele ou não? Não. Quando vais lá assim. Eu acho que ele está num nível que já é peseteiro, ou seja, depende, não é? Se tu lhe oferecesse um cachê de 30 mil, nem saía daqui. É sempre. Mas isso aí não íamos ter dinheiro para nos pagar, não é? 30 mil euros. Investias tudo num único programa com Marcos Mendes. Sim. Mandamos um beijinho de melhoras à Maria, mas tenho aqui comigo, penso que não está doente, João Maria Joné, que sente-se trespassado, é isso? Sim. Queres elaborar? Sim, estou um bocadinho afetado com a maneira como o centro-direita português abraçou um disparate de Pedro Passos Coelho. Eu acho que é bom as pessoas perdoarem coisas umas às outras e serem simpáticas, mas não se pode perdoar tudo e não se pode ter esta falta de critério. E pronto, portanto, fiquei um bocadinho abalado ontem com... Mais do que com o que o Pedro Passos Coelho disse, com as reações das pessoas ao que o Pedro Passos Coelho disse, porque eu penso de repente, senti-me um bocadinho sozinho na direita, numa direita que eu achei que era maioritária, que se calhar não existe sequer, que é uma direita que prefere factos a sensações. Muito bem, nós vamos esta semana sentir o pulso à primeira semana de campanha, mas antes vamos a um café com muito ruído. Vamos lá. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Tiros ou rateros? O que é que se passou realmente na ação de campanha do Chega em Famalicão? Zé Pedro Silva, foi uma sugestão tua. Imagino que tenha estado ocorrente de tudo o que se passou e, portanto, como bom ex-polícia que és, vais-nos explicar se de facto, quando o Chega chegou a uma ação de campanha em Famalicão, ouviu tiros ou ouviu rateros. Eu não estive cá e, portanto, gostava muito que foi o que fizeste. essa ação de campanha. Foi o que fizeste bem, foi não estar cá. Aquilo que se passou foi... eu acho que a história é muito interessante porque eu próprio cometi um erro relativamente a ela. A história é muito interessante. Porquê? Porque André Ventura coloca um vídeo no Twitter a dizer que a campanha do Chega tinha sido recebida por tiros em Famalicão. E de facto no vídeo parecia, e isso é uma situação que quer queiramos quer não é muito grave. Depois o que se passa é que a polícia vem dizer que aquilo são rateros e começa logo de facto a galhofa, com toda a razão de ser, porque de facto é ridículo confundirem-se tiros com rateros. Eu confesso que estava entre os que não me pareciam rateros alguns. Porquê? E agora vamos para a parte aqui mecânica da coisa. Um rater implica que haja uma aceleração antes e uma desaceleração, e é nesse momento que as motas produzem os rateros, as motas ou os carros produzem os rateros. E no primeiro vídeo não se ouvia, e eu pus-me a dizer que de facto não me pareciam rateros, mas isto não era a defender Chega nenhum, como muita gente, como nas redes sociais aparecem logo, não era a defender Chega nenhum. Eu até disse que no limite podiam ser da própria campanha, porque parece-me que deve haver muitos pistoleiros no Chega. Portanto não tinha nada a ver com defender nada, tinha a ver com um Estado de Direito em que parece que há tiros numa campanha, à passagem numa caravana, é preciso investigar. Mas a polícia não pode dizer
A patrulha que lá estava viu que eram rateres. Tem que dar mais alguma explicação. Identificámos o condutor, sim senhor, eram rateres. Portanto, ou seja, surgiu aqui uma dúvida que eu acho que era legítima. Depois ouvi o vídeo com muito mais atenção e não há dúvida nenhuma que se percebe a aceleração. E agora já há um vídeo muito melhor, nem se fala. Portanto, eram rateres, ponto final, parágrafo. Mas enquanto havia a dúvida... Bom, porque este tema já tinha sido muito esmiuçado, mas agora houve aqui uma espécie de resposta forense. Sim, é um bocado linha aberta do Hernani Carvalho, mas por José Pedro Pedro Silva foi lá. Eu acho que temos aqui um segmento. É porque José Pedro Silva analisa nestes detalhes. casos, vocês reparem. Porque depois Especialmente criminais. Esta história até foi muito boa porque se provou como é que, para quem precisava, provou-se como é que o Chega é mentiroso. E como funcionam as fake news também. E a Direção Nacional do Chega, como André Ventura, sabe que está a mentir e mente. Que é uma mentira completamente diferente daquelas mentiras em política, dizer que eu fiz isto ou que fiz assim assado, defender o meu partido. São coisas completamente diferentes. A mentira em André Ventura é compulsiva. É toda a gente a perceber que é mentira e ele insiste. Por isso é muito mais grave. E nesse aspecto a história foi boa. Porque numa altura, como eu digo, numa fase inicial havia a dúvida. Eu próprio a tive, espalhei-me ao comprido. Não tenho a menor das dúvidas, digo isso com toda a sinceridade. Mas nunca estava a defender o Chega. Estava a defender que, num Estado de Direito, quando há suspeitas de terem havido disparos à passagem de uma campanha, isso tem que ser cabalmente esclarecido. Não pode ser um comunicado do Comando Distrital de Braga. Tem que ser, nós investigamos, é uma coisa rápida, foi identificado, isto são rateres. Percebes que não há bem um processo, não é? Coitados dos senhores da PSP de Famalicão. Não há bem como é que uma pessoa responde a uma acusação o caso é tão estranho, tão ridículo. Eles tivessem ido lá, era muito simples, era qualquer pessoa, quem fez aquilo que ainda não era do Chega de Famalicão ia admitir imediatamente, quer dizer, não se ia pôr a dizer eu não fiz a rater nenhum, até porque depois era apanhado por um vídeo que ele devia imaginar que existia. Portanto, ou seja, era mais fácil, porque é proibido fazer aquilo é uma infração. Portanto, sim, claro. Portanto, tinha que ser identificado. Pela questão do ruído? E o assunto estava esclarecido. Porque não se pode fazer um rater? Por todos os motivos e mais alguns, a polícia consegue sempre fazer uma coisa, que é na parte da condução perigosa ou tudo isso, portanto estás ali na rua a acelerar, mas há outras razões. E por isso é que é só esse o meu ponto, é que a dúvida existia, e isso permite ao populista que se quer fazer de vítima fazer-se. Há muita gente que fica nessa dúvida e, portanto, o Estado tem que agir muito mais depressa porque, entretanto, a PSP já veio falar outra vez. E aí já é um bocadinho mais clara. Deixou ali tanto tempo aquilo no ar, porquê? Eu acho que esse é o meu ponto. Agora, como digo, acabou por ser muito positivo, na minha opinião, porque se percebeu claramente, e mesmo as dúvidas que existiram também foram positivas, porque o processo arrastou-se. E numa fase em que já era absolutamente claro, mesmo para quem tinha dúvidas, como eu, numa fase em que já era completamente claro, o partido, a Direção Nacional, não é um maluco, lá não sei de onde, era o presidente do partido, continuava a mentir. Sim, diziam que tinham especialistas e tudo, não é? E mandou o número 2 ou o número 3, ou seja lá o for, o que é o veterinário, mandou o veterinário para a televisão dizer que tinha um especialista em balística. Eu digo-te uma coisa, eu se estivesse do lado do Estado de Direito, se fosse por via do Ministério Público ou da própria Polícia, eu pegava nestes todos e dizia, então ok, sim senhora, nós, apesar da patrulha que lá estava ter identificado o condutor e tudo isso, vocês continuam a dizer, portanto, então digam lá quem é que é o senhor especialista em balística e digam lá isto tudo. Porquê? Porque o tema é demasiado grave. É tão estúpido que caiu na galhofa. Eu acho bem, mais piadas, podem-se fazer 1000 piadas com aquilo. Certo. Portanto, há um lado da galhofa, mas há um lado da preocupação. E eu acho que aí foi bom que o tema tenha sido desenvolvido, porque se percebeu até onde é que vai o Chega. E vai, de facto, àquele nível em que está toda a gente a ver o que é que se passou e continuam a mentir. Isso é muito grave. Achas que este terreno dos factos alternativos, da mentira, que é muito popular lá fora, vai imprimir, vai estar impresso nesta campanha pela primeira vez, como nunca vimos em Portugal? Ou estes fenómenos vão estar... Esta história, no fundo, está sempre mais associada ao Chega e pronto, amanhã já ninguém se lembra. E seria bom esclarecer, como está a dizer o Zé Pedro. Mas... Não é a primeira vez. Nas últimas eleições, o André Ventura falou uns dias antes, e já se falou outra vez, da possibilidade de haver fraude eleitoral que prejudique o Chega, apesar de não haver registros de fraude eleitoral em Portugal. E houve uma vez que lhe tiraram umas coisas e afinal era só uma pastilha, dizer não é? isso nas presidenciais, ele disse que lhe atiraram pedras e afinal não havia uma única pedra, eram isqueiras ou o que era, qualquer.
que pronto, uma coisa que qualquer gajo que vai marcar um canto no estádio de Alvalade está sujeito, acho que Não é só em Alvalade. É Alvalade, não. É Alvalade. Sim. Alvalade é onde eu vejo mais, mas Se apanhar em Alvalade é um Dupont em ouro. Não é um isqueiro daqueles da bica. Cuidado. Pelo amor de Deus. em qualquer estádio de um clube grande em Portugal, sem jogar com outro clube grande, é uma coisa que está sujeito. Portanto, um candidato presidencial, em princípio, podia ter um bocadinho mais de calma. Mas André Ventura está há muito tempo com vontade De apanhar na boca. levar uma facada a Bolsonaro, não é? Para ter aquele momento de vitimização máxima. Faz parte do guião. Faz parte do guião. Exatamente. E pronto, e não conseguiu ainda. E foi, é como o Zé Pedro diz, é assustador esta coisa de factos alternativos, mas não é nova, o Chega vai continuar nisto e nós infelizmente, apesar de termos tido este tempo todo para nos prepararmos para este fenómeno, porque ele demorou muito a chegar a Portugal, este fenómeno do populismo, parece que não podíamos estar menos preparados. Comunicação social, atores políticos, parece que as pessoas estão a descobrir uma coisa completamente nova. Quando nós estamos atentos a este fenómeno há algum tempo no estrangeiro, sabemos que estas coisas têm... Lá está, é o que o Zé Pedro diz. Até agora o melhor que se consegue arranjar é esperar por uma explicação, um esclarecimento cabal das autoridades e depois de ser algum comentário. Mas não, começam logo rateros para aqui, rateros para lá. Calma, é preciso calma a lidar com estas coisas e é preciso também, e acho que nisso o Luís Montenegro esteve bem, até o Ricardo Araújo Pereira disse isso dele e eu acho que com razão, é bom ridicularizar também. É bom quando ele está a entrar naquele chorrilho de disparates, ele tem aquele momento que o Ricardo Araújo Pereira falou e eu também concordo, que é o Montenegro ri-se de um disparate que ele diz e ele diz, está-se a rir da pobreza, está-se a rir dos reformados, está-se a rir de não sei o quê, e o Montenegro não, estou-me a rir de si. Achas que isso é bom? Isso não pode distanciar um eleitorado que acha que esse riso também é para eles? Não, tem que se dizer claramente que isto parece o Trump, o Bolsonaro, o Brexit, isto parece uma loucura coletiva, em que as pessoas de repente se levaram super a sério a ser altamente extremistas. E era bom a essa altura, em vez de nós estarmos a tratar super a sério posições que eu acho que são, no fundo, querer pôr o dedo no olho do outro lado, querer provocar, às vezes rirmos e dizemos tipo, pá, isto é um grande disparate. Isto é... Eu ainda ontem estava a ouvir declarações do André Ventura na campanha a dizer que o Luís Montenegro era o maior copião da história ou uma coisa qualquer. Estas frases, tipo, pá, que disparate, que criança ridícula, tipo, não é para a política. E pensas no debate das rádios que nós ouvimos, pensas no debate e pensas, pá, de facto falou-se. As pessoas estavam a falar umas com as outras. Bem ou mal, e estavam a falar de segurança social e ninguém disse indigentes são pagos pelo PS para não trabalhar. Eu não percebo como é que uma pessoa pode ouvir um debate das rádios que não conte com o Ventura e ouvir um debate de televisão com o Ventura e não pensar, pô, este gajo não faz falta nenhuma. Nós já vamos um bocadinho a isso. Aliás, até podemos ir já a terminar o nosso café com mais rateros. Ou queres acrescentar alguma coisa? Não? Só muito rapidamente, porque eu acho que há aqui um risco. Eu percebo a galhofa e também acho que, de facto, é uma boa forma de encarar isso. Mas nós temos que ter sempre presente o risco, que eu não estou a dizer que neste caso tu não o tenhas, nem pouco mais ou menos. Mas brinca-se demasiado e ele consegue, sendo que eu acho que o Chega está, e não é a sondagem nenhuma da Católica, eles estão a falar do André Ventura, só porque às vezes pode não parecer... Não, claro. O risco que é grande, e aí já não tem tanta graça, é que num determinado eleitorado, sendo que já lá vamos quando for a parte da campanha, mas eu acho que o Chega está em queda. Já lá vamos. Porque é que eu acho isto? Mas há pessoas para quem isto funciona, que dizem, está bem rateros, sim senhora, então mas andam atrás dele com os tiros e não sei o quê. E isto funciona. Eu ouvi no outro dia, ontem, num reel do Expresso, como disse o reel, disse o Expresso, o Expresso é o nosso jornal. Sim. André Ventura produz afirmações que já estão completamente na fronteira do ataque ao Estado de Direito e naquilo que depois se transformava numa autocracia. O que é que ele disse? É por causa de Manuel Pinho. Ele, no fundo, defende quase que o Estado, o poder, o governo, o governo, o poder que político... as pessoas são bandidas, pode tirar-lhes Pode tirar tudo e até metê-los na prisão. Ele tem falado disso nos debates. Pronto, isto já é uma afirmação da maior gravidade. Isto já não é brincadeira. Isto uma coisa é nós acharmos que as pessoas terem um entendimento, que tudo... Isto é uma coisa. Outra coisa é quando se passa... E eu sempre disse isto.
Porque podemos chamar tudo, mas se eu não tiver provas, e eu agora estou a ter provas. Estas afirmações são afirmações de alguém que não respeita o Estado de Direito. Que não respeita... Porque as pessoas dizem todas, pois, que opinião grande de ladrão. É uma opinião que elas têm. Só que o problema... aquele vídeo do socialismo, eu também achei que esse vídeo foi uma coisa bastante grave. Sim, esse é grave e... Eu esse não vi. Porque é um vídeo em que ele diz, agora vou explicar como é que o socialismo funciona. E vai a uma pessoa, vê-se só as mãos, paga-lhe uma coisa e diz-lhe que metade é para o Estado, paga-lhe 40 euros e diz-lhe que 20 são para o Estado. Já de si é um disparate enorme, não é? Uma pessoa que receba 40 euros, nem sei se paga impostos, se pagar não serão muitos. E tipo, bate-lhe na mão, tira-lhe 20 euros e vai dar a uma pessoa e diz que está tipo, encostada num canto na rua, também só vê as mãos e diz assim, olha, toma lá isto, é para não fazeres nenhum e votares no PS. Isto é o socialismo. Uma pessoa ter a vender que o Estado Social é isto, num país em que 20% Sim. das pessoas estão no limiar de pobreza e outras 20 não estariam, e outras 20 estariam na pobreza sem transferências sociais, isto é mesmo perigoso. Não esqueças que esse é o argumento usado de outra forma para muita gente bater no PS. Mas aí já e eu concordo, mas aí já é mais político. Eu digo que já há aqui gravidade... É desumanizador, não sei se é político, mas é desumanizador. E ele tem um problema, que ele tem com ele democratas cristãos, tudo isso, e portanto toda aquela ideia do vídeo do que o Estado tira para dar, naquele caso não se percebe, ele deve querer dizer que é um cigano, ou uma coisa qualquer, ou o que for, é a ideia dele, é um mas aquilo que se percebe é que o Estado tira de uma parte do rendimento de uma pessoa para dar a quem precisa. Ora, isto vai contra parte do eleitorado dele, como eu digo, o eleitorado democrata cristão. Por isso é que eu, na altura disso, o Dom Américo, que quer se meter na política, como já veio dizer, não que se meta agora e que se distancie disso. Exato. Mas eu acho que é mais grave. O Américo Sá se quer meter na política para ser confessor do Pinto da Costa. Uma personagem sinistra da nossa sociedade civil neste momento. Mas eu acho que isto é muito mais grave, porque o que as pessoas, de quem está a pensar votar no Chega por estas coisas, vamos pôr o Manuel Pinho na prisão, sem julgamento, sem nada, e confiscar-lhe os bens e tudo isso, tem que perceber que o Chega faz isto agora com o Manuel Pinho, mas daqui a uns meses, quando conseguisse transformar Portugal não num Estado de Direito Democrático, mas numa autocracia demagógica, populista, ou que fizermos, pior, como vai aos próprios. Sim. Vai aos próprios. Vai a quem agora está a pensar que isto é tudo muito bom. E vai aos filhos deles e vai tudo isso, porque depois é o que acontece numa autocracia, não é? Por ali fora todo no Estado, ele fala ao comandante não sei o quê e vão buscar a casa. Porque ofendeste o partido, por exemplo. Isto é um sistema certo. Como eles desejam. E por isso eu quando... Que é o que tu vês quando vês comentários de pessoas do Chega, eu pelo menos, e acontece muito, comentários tipo, quando o Chega a ganhar, vais pagar por isto. Exatamente. Porque estás a dizer essas coisas, sim. Estás a dizer mal do Chega, que é uma palavra, não é? Quando o Chega a ganhar, vais pagar por isto. E depois tens o líder do partido a dizer, já há leis e nós vamos buscá-los. Quem não perceber que isto é da maior gravidade, é doido. É falta de cultura, é falta de formação, é falta de mundo, é tudo isso, mas isto não é brincadeira nenhuma. Isto já é seríssimo. E por isso é que... Mas enfim, depois falamos... Muito bem, e para não ficarmos doidos e terminado o nosso café, vamos então à nossa reflexão. Vamos refletir. Ora bem, se calhar para fazermos um resumo desta primeira semana, que vai a meio da primeira semana de campanha, se calhar voltava ao debate das rádios, Joné, porque de facto André Ventura não compareceu, não é a primeira vez que ele não vai aos debates das rádios. E tivemos ali o Bloco de Direita, Bloco Esquerda a falar de segurança social, de defesa, economia, tudo um pouco. Quem é que... Na segurança e defesa não foi o Bloco de Direita, Bloco? Sim, certo, sim. Aí já pareceu mais solitário. Quem é que te pareceu que ganhou mais força para este arranque de campanha? Sendo certo que Rui Tavares, até eu li isso várias vezes em alguns artigos, lançou a hipótese de o PS poder vir a governar não ganhando e não tendo maioria, o que é para aí uma quarta ou quinta hipótese, onde ele também disse que ele também pediu ou exigiu à AD e à Iniciativa Liberal que se mostrasse a votar ao lado do Chega, da moção de rejeição, mas o que é que te destacarias mais deste debate? Isso é uma coisa interessantíssima para destacar e é uma coisa gira para pensarmos, porque de facto o que o Rui Tavares diz é uma defesa interessante da esquerda, porque anda esta conversa da reciprocidade. Havendo uma maioria de direita, se essa maioria inclui o Chega, se o PSD deve ou não instrumentalizá-la como argumento para governar, ficando em primeiro ou em segundo. E a reciprocidade com o PS é se ficar em primeiro para não ter que contar com o Chega, o PS viabiliza, e se o PS ficar em primeiro, é a parte que o PS quer e o PSD se recusa a dizer, se o PS ficar em primeiro com a tal maioria de direita,
É o PSD que viabiliza porque reciprocidade. O que o Rui Tavares propõe é interessante, que é, se o PSD e a Iniciativa Liberal dizem que não contam com o Chega para nada e não o querem como parte da sua solução de maioria, faz sentido que a conta seja feita como se o Parlamento não tivesse os deputados do Chega. Ou seja, Certo. se a AD e a IL juntas tiverem mais deputados que a esquerda disposta a formar governo toda junta, governam eles e a esquerda viabiliza. É o que o Rui Tavares propôs. Sim. E o contrário, verdade. Parece-me interessante. Nesta lógica de... O que o Rui Tavares está a dizer é, se vocês não contam com o Chega não pode contar para vos legitimar como governo, não é? Para o tal bloco. Não é? Sim. E a esquerda tem que se defender nessa lógica, porque, de facto, se o PSD quer atirar à cara do eleitorado e da esquerda, que a esquerda, se não os deixa governar com o Chega, ou não os impede de governar com o Chega, é como se eles não tivessem agência, um bocadinho tipo, se vocês não me impedirem, eu governo com o Chega, mas eu não quero nada, a culpa vai ser vossa. O Rui Tavares responde a isso com, podemos resolver isso, bem, os dois. Assim, comprometemos-nos agora aqui. E até teve graça, porque o Rui Rocha tinha dito, somos absolutamente claros sobre a nossa política de alianças, e o Rui Tavares disse, então é assim, se considerarmos isto assim. E ele responde, que é uma coisa que eu acho que fragiliza a Iniciativa Liberal, com aquela conversa de eu não viabilizo um governo do PS. Ora, se a Iniciativa Liberal se quer um partido responsável, que eu diria que quer, se a única maneira do país funcionar após o 10 de março envolver a Iniciativa Liberal viabilizar um governo do PS e eventualmente puxá-lo programaticamente para a direita, a Iniciativa Liberal recusa essa hipótese de todo. Isso é uma coisa responsável? Não é uma coisa hiper-tribal? Tipo, nunca o PS, nem que se eu influenciar a governação do PS, nem se for preciso para não haver novas eleições, nunca o PS. É estranho. Eu percebo que a Iniciativa Liberal tem um bocadinho o trauma do Cidadanos, porque o Cidadanos de facto teve esse... pôs-se nessa posição nunca o PSOE, mas depois foi confuso e desapareceu para dentro do PSOE e do PP, mais para dentro do PP, na verdade. Mas achei que o Rui Tavares aí esteve bem e disse uma coisa interessante. Para mim foi uma coisa nova e interessante. Eu não gostava de perder só o tempo de análise na aritmética, mas na parte da aritmética pareceu-me interessante, que é tipo, se não conta, não conta para ninguém. E na parte do conteúdo, quem é que sai melhor? Na parte do conteúdo, não acho que há assim vencedores muito claros. O vencedor mais claro para mim foi o Rui Rocha. O que prova... Ele está melhor neste ambiente com vários, pareceu-me, do que... Melhor num ambiente com vários e melhor se não tiver uma câmara. Certo. O que acho que, pronto, diz muito do tipo de escolha que foi. Mas em rádio funcionou bastante melhor, eu achei. As pessoas acham que eu implico com ele por alguma razão, mas eu honestamente não me convenço. Eu ouço-o a falar, vejo debates dele e não me convence. Acho que deixa muito, muito a desejar, e acho que há um claro viés analítico na malta que diz que ele é bom e o Paulo Raimundo é mau. Porque acho que são mais ou menos o mesmo... À esquerda e à direita acho que são mais ou menos o mesmo tipo de gajos. Zero jeito para estar na televisão, zero jeito para dizer coisas para além de frases enlatadas que trouxeram de casa. E portanto ficam ali num desconforto um bocadinho, mas passam a mensagem que a claque quer ouvir. Só que a claque da Iniciativa Liberal, se calhar neste momento é maior, pelo menos na opinião pública e publicada, é maior do que a do PCP, e portanto o Rui Rocha passa por melhor que o Paulo Raimundo. Mas para mim, só ela por ela. Na rádio, achei menos. Achei que se calhar o Rui Rocha, a parte física, a insegurança física que ele passa, se calhar ajudou menos do que o Paulo Raimundo, que na rádio também não achei grande coisa. Sr. Pedro Silva, nesta ideia de blocos tivemos Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro depois do debate entre os dois, onde muita gente disse que Pedro Nuno Santos de facto ganhou, mas demoraram a emendar a mão sobre quem é que viabilizava quem. Neste momento, quem é que achas que parte um bocadinho mais à frente nestes primeiros dias? Nós já vamos a Passos Coelho e àquilo que aconteceu em Faro, mas queria, partindo deste debate da rádio... De longe acho que a AD está melhor, e o Luís Montenegro, aliás, eu acho que Montenegro e Rui Rocha cresceram imenso com os debates, ganharam imenso. Partiam muito mal lideranças fracas, sem interesse nenhum, e agora não são, ambos. Eu não concordo com o Joné sobre a comparação com o Rui Rocha e o Paulo Raimundo. Acho que o Paulo Raimundo não diz uma única coisa.
É simpático. Disse uma grande coisa sobre o dia de reflexão. Exato. É bom que não se esqueçam. É tudo isto, ele é muito simpático. Eu acho que os secretários-gerais do PCP não mandam nada. Quem manda é o Comitê Central. As políticas são escondidas. Portanto, é chegar lá e dizer que resolve-se tudo com salários. E nós sabemos que não se resolve tudo com salários. E, portanto, é um populismo igual. Não digo que seja igual, mas é um populismo do género do Chega. O Chega diz, eu vou limpar Portugal e acabar com a corrupção. E a gente diz, isso não é possível. É possível defender medidas para... Mas prometer-se isso não é possível. E do outro lado é salários para toda a gente. E pensões. Isto também não é possível. E, sobretudo, não diz nada de como é que lá se chega, não é? Porque nós sabemos que nas experiências comunistas, nas experiências verdadeiramente socialistas, o que nós sabemos é que o povo não é propriamente rico e que o povo não tem propriamente direitos, não é? E, portanto, das duas uma, ou a ideologia que eles defendem é letra morta. Esquece lá isso, não é? Eles defendem isso, mas é a brincar. Ou então não. E então o modelo económico que eles defendem conduz invariavelmente à pobreza. Como é que então vamos pagar bons salários? Eles têm que explicar isto. Se eu explicar, eu vou votar no PCP. Eles que me digam, olha, é assim, estás a ver, vou fazer assim com as empresas, com o tecido empresarial, é assim que eu faço, estás a ver, e assim conseguimos aumentar o salário médio. Tens que ler o programa. Mas eu já li, esse é que é o problema. É um conjunto, é um conjunto de textos. Não são sequer propostas. Portanto, eu acho que Rui Rocha, quer queiramos, quer não, e eu era grande crítico de Rui Rocha, acho que a Iniciativa Liberal, e disse aqui, para mim tinha degenerado, acho que conseguiu perfeitamente estar agora numa fase muito melhor, explica as ideias, mais uma vez, quer se goste, quer não. Na questão das alianças, apresentou 10 medidas ao seu eventual parceiro. Portanto, isto é de uma transparência total e notável. Sim, isso é bom. São coisas que o PSD, mais coisa, menos coisa... Sim. Não, mas o dizer que tem aqui 10 medidas isto é aceitas muito claro, porque não podemos chegar a dia 11 e eles alterarem tudo. Portanto, isto é muito claro. Não, isso é fixe. É programático, que é, para a discussão política é bom. Não é quer um ministério, quer não sei o quê. Sem dúvida. Sem dúvida. E por isso eu acho que o Rui Rocha está muito melhor, não há a menor das dúvidas, e Luís Montenegro também, a AD também. Porquê? Porque... Mas agora já não há debates, vamos ter campanha em rua. Pode estar a manter um tabu, e eu acho que o tabu é errado. Acho que é errado porque ele conseguia capitalizar... Eu acho que ele pode estar a guardar a carta na manga, o trunfo na manga para o final da campanha. Porque ele já o disse. Isso é que é ele já o disse. Ele diz é à volta. Ele diz é à volta. O que ele diz é que não governa se não ganhar as eleições. Não, ele já disse também a outra parte. Tanto ele como o Nuno Melo, naquelas entrevistas de café ao Anselmo Crespo, dizem não, só governo se ganhar, portanto, claro, se perder, claro, vou viabilizar um governo do PS. E já disseram que o único parceiro é ele. Já disseram isso? Sim. Portanto, ele só... Mas é engraçado como a comunicação social, eu acho que é inquinada que temos neste momento, porque ele já disse e desdisse em relação a viabilizar o PS, e quando o Pedro Nuno Santos fez exatamente a mesma coisa, mas ele é um troca-tintas. Não, mas ele é diferente. Mas eu acho que há aí uma diferença. E por isso é que eu digo, Montenegro está a conseguir capitalizar o voto útil e se guardar o trunfo para o final da campanha. Se ele no final da campanha ele disser, esqueçam que em nenhum cenário possível imaginário há Chega nisto. Voam votos do Chega para a AD, as pessoas podem-se ter esquecido do que ele disse nas semanas anteriores. Mas eu acho, e volto a dizer, isto é pura intuição, nós temos que admitir. Eu não tenho dados nenhuns, não tenho a sondagem da Católica, é apenas o mindinho, o dedo adivinhador. Eu acho, claro que isto também tem alguma base naquilo que eu vou ouvindo. E o facto de uma pessoa ter alguma tolerância, enfim, não quer ser mal interpretado, mas não é com o Chega, nem com o André Ventura, mas com quem vai votar no Chega, e eu tenho tolerância completa, porque os percebo. Acho que estão enganados e acho que temos que fazer um esforço para explicar o que é que aquilo representa de facto. Nesse campo há muita gente a mudar-se para a AD. Eu acho que é aos magotes. E, portanto, nestes últimos dias? Nestes últimos dias, sim. Certo. Por várias razões, também por falhas do André Ventura, por péssimos debates, pela questão dos rateres, as pessoas começam a desconfiar. Porque havia aquela coisa, a pessoa começa a ganhar consciência. Há uns meses eu dizia, vou partir esta merda toda. Vou votar no Chega, tem que ir abaixo. A seguir ao influencer, a seguir isso tudo. Pensavam assim. De repente começam a pensar e ouvir e dizer assim, espera aí, calma. Foi o que nós andámos a dizer para aqui, que isto com o evoluir da campanha, claro, quanto mais atenção existir, uma coisa é tu cair o governo e dizer chega, outra coisa é tu a campanha evoluir, vês propostas, o tema da sociedade ser esse e tu dizes, vou votar no Chega. É isso. E aí começam aquelas percentagens que os aproximava dos 20, começa a voar para a AD e são 5, 6, 7%. É um facto que eles têm sempre sondagens muito boas e depois o resultado mais próximo nunca é o mais alto. Nas sondagens, sim. E eu aí é que acho que Montenegro, se guardar esse trunfo para o final, o trunfo de trancar completamente a porta... Isso é bem visto. Alguém pensa a dizer, quem ainda estava na dúvida, Chega e diz assim, não posso fazer isto.
E eu acho que se for essa a jogada, é muito inteligente. Mas Pedro Nuno Santos, achas que não ganha um embalo com o debate com o Luís Montenegro? Acho péssimo, acho péssimo. Não diz, ok, posso estar, como é evidente, não simpatizo, posso estar a ser um bocadinho... Hoje não temos aqui ninguém de esquerda, mas pronto, olha, podíamos ter trazido. Mas não é essa a questão. Eu estou a tentar ser... Eu já votei no PS. Eu não tenho problemas nenhum com isto. Eu não gosto desta liderança, não gosto deste PS. Eu acho que Pedro Nuno Santos... parece aquela imagem de fazedor que tinha ao início, perdeu-a, porque ele agora faz e desfaz. Diz uma coisa e depois diz o seu contrário. E aquela saída em que ele teve, que o PSD não responde, então eu também não me sinto obrigado. A decisão que ele tinha tomado não dependia da decisão do outro. Há decisões que de facto dependem do outro para eu as poder tomar. A dele não. Consultei especialistas e dizem-me que ele, na semana em que eu estive fora, em que aquilo correu-lhe mesmo muito mal, porque ele num dia dizia uma coisa e no dia dizia outra. Não, ele recebeu claramente o telefonema da campanha, porque Pedro Nuno Santos não é muito perspicaz. Não é um político perspicaz, inteligente, rápido de raciocínio, não é? Foi no debate. E quando sai do guião, mas quando saía do guião estampava-se. Foi muito treinado. Não, no início. Sim, o início é impulsivo. E no início ele lança a hipótese, não é? Ele diz não, que... o início é a coisa da polícia. Mas a polícia ele tinha informações, é por mais evidente. Logo na altura, quem está no governo tem um bocado de vantagens nisto, não é? Quer dizer, quem está no governo tem vantagens. Quem está no governo fala com o Ministro da Administração Interna. Bem, esse Ministro da Administração Interna... Esse podia ter sido um café. O que o Ministro da Administração Interna disse num comício do PS é absolutamente inacreditável. Mas, o que disse já agora? Disse que tinham informações de que estava a haver um pacto secreto na direita que o Chega... Enfim, é uma... Isso é a mesma coisa do André Ventura dizer que sabe que no PSD... Exatamente, é a mesma coisa. Só que ele é ministro da Administração Interna. Mas ele é Ministro da Administração Interna, da maior gravidade, e passa... Enfim, mas pronto, a malta andou a dizer que o Carneiro era o maior. Pois, eu já tinha ouvido versões contrárias, mas sim. Nunca fui fã. Sim, a mim desiludiu-me completamente, porque de facto é uma afirmação inqualificável para qualquer pessoa, para um Ministro da Administração Interna, é da maior gravidade. E, portanto, Pedro Nuno Santos está a mostrar que é aquele fazedor que faz e desfaz, ou seja, podemos contar, aliás, esse já é um bocadinho o historial dele no governo. É o homem que decide o aeroporto, mas depois esqueceu-se que faltava o parceiro da APA. Afinal, já não é aeroporto. Portanto, eu não sei se nós queremos assim um fazedor. Eu sei que nós temos muitos anos de atraso, temos incapacidade de decisão, temos tudo isso, mas eu não sei se quer um fazedor que faz e desfaz. Que decide uma coisa num dia, gasta 300 mil euros em palanques, em luzes, em holofotes com um grande anúncio e passado uma semana sai no jornal que afinal já não é ali outra vez. Mas nós não podemos esquecer que eventualmente António Costa entrará na campanha e que este governo, apesar de tudo, tinha boas sondagens. Portanto, acho que Pedro Nuno Santos pode não estar a ter um tão mau momento assim como estás a descrever. Para as pessoas, digo eu. Olha, estou a lançar a hipótese. Eu se fosse do PS, se eu fosse militante do PS... Eu acho que está em grande. Há um problema, é que enquanto Montenegro está completamente a conseguir capitalizar o voto útil à direita, Pedro Nuno Santos está a fazer exatamente o contrário. Vocês digam-me uma razão para alguém à esquerda não votar indiferentemente no PS, no LIVRE ou no Bloco. Certo, isso tem-se dito muito. Eu se estivesse à esquerda. E é o que a esquerda à esquerda quer. Pedro Nuno Santos cola-se tanto, que eu digo-te uma coisa, eu se votasse à esquerda neste momento, como eu não simpatizo com a figura, eu ia votar no Rui Tavares. É a mesma coisa. Ele só fez isso nos debates. Ele fez isso nos debates, por exemplo, com o Rui Tavares, onde se distanciou claramente e apelou ao voto útil. Distanciou-se em várias coisas, incluindo na política externa. Por acaso eu acho que ele se está a pôr ao centro. Se acreditamos naquilo ou não, indiferente, mas acho que se está a pôr ao centro. Falou das PPPs, de não ter problema nenhum. Mas põe-se ao centro porquê? Porque sabe que os parceiros de coligação dele ficam com a esquerda. Liberta a esquerda para os outros. Também acho que sim. Agora, o que é que se passa aqui neste momento? Tenho muito ceticismo em relação às sondagens, e digo claramente, ceticismo em relação às sondagens que tem a direita com 58%. Só para termos uma ideia, a única vez que um lado político teve mais de 58% foi a esquerda, teve 59% em 2005, que é quando o Sócrates tem 45%, e depois o Bloco e o PC ainda têm 8 de cada um, mais ou menos, portanto é mesmo muito. Não estou a ver, não acho que a Operação Influencer tenha tido este peso todo. Não, de facto. Não estou a sentir na rua uma transformação sociológica do país de 20 pontos. Certo. Acho mesmo estranho. Acho que as sondagens podem estar a inflacionar o voto à direita. Porque não me bate certo. Nunca isso aconteceu com as sondagens com a maioria absoluta de... Exatamente. Estás a dizer que isso pode ser... Podemos ver esse filme outra vez. Aconteceu. Da última. Rui Rio a ganhar e de davam repente... maioria de direita e davam 55% para a direita. E a direita acabou a ter 49%.
O que é que isto... A única vez que a direita teve 55... números parecidos com estes foi 55% em 1991. 50 para o Cavaco, 4 e tal para o Freitas do Amaral. De resto, nunca aconteceu ficar perto de 52, 51... De repente haver esta alteração... E depois ainda vos digo outra, que é... Isto nem sequer seria preciso um erro de sondagens... Nem sequer seria preciso um erro de sondagens, que é o engraçado. 8 pontos, ou 9 pontos, divididos em 3 partidos, são dentro do normal de uma margem de erro. São 3% por cada partido, não é? 9 pontos para cada um. Se o PSD, a EL e o Chega tiverem todos inflacionados 3 pontos, ou seja, se estiverem no intervalo máximo da margem de erro e podiam estar no mínimo, e se estiverem de facto no mínimo, podem ter de facto 49 e esses pontos estarem todos à esquerda. Eu acho esquisita esta coisa, e digo mesmo isto para pensarmos um bocadinho. Tantos anos de uma maioria sociológica de esquerda, não aconteceu nada assim, wow, não é? Aconteceu, eu acho que é aí que estás a esquecer. Se tu fores lá pela Operação Influencer, concordo. Mas é que o problema é que isto não é a Operação Influencer. Tu tiveste 11, é o desbaratar da maioria absoluta. Tu tiveste 11 demissões, 11 ou, enfim, as que foram. Demissões que nunca mais... Tu tiveste pessoas a tomar posse e admitir-se no próprio dia. Mas isso acho que isso conta para as pessoas, no líder, conta para a nossa bolha? Não, para isto que o João Neto está a dizer, que eu concordo em teoria, ou seja, a Operação Influencer mudou tanto, é possível que o eleitorado ao centro, o indeciso, eu acho que nem sequer está a entrar muito em campanha. Eu acho que pode ser por uma razão simples, porque não é só a Operação Influencer, é as demissões. E é o atual líder do PS que autorizou uma imunização e afinal não se lembrava. Sim, e depois, isto parte das trapalhadas. Isto é confiança. A pessoa não tem confiança. Mas, só assim nesta, concordo com isso. No entanto, isso significaria que o eleitorado flutuante da rotatividade estava a sair do PS para o PSD, o centro. Ou pode ir ali para o LIVRE, sim, mas eu estou a perceber o que está a dizer, mas o que se vê à direita. O eleitorado do centro estaria a ir, sim, todo o que fez a maioria absoluta, estes 11, 12 pontos estariam a ir para o PSD, sim, e depois estariam a sair não sei quantos para o Chega do PSD, certo, e seria esta transferência normal. Isso faria sentido, só que é difícil para mim imaginar que estes 10, 12 pontos percentuais dentro do PS são pessoas dispostas a votar no Montenegro com medo, que não tenham medo que ele se alie ao Chega. Essas pessoas que votaram António Costa foram lá fazer cruzinha em 2022 no António Costa. Certo. Tenho algumas questões sobre o facto de não terem medo do Chega. E depois quando nós falamos do... Ou seja, achas que têm medo do Chega? E sim, e se tiverem... Vão para a AD. Mas... Se ele conseguir capitalizar o voto... Se ele conseguir... Esta aparição, e agora se calhar entrando no tema seguinte, esta aparição do Passos e este esquema que está à vista de todos, e vale a pena nós falarmos dele claramente, que é o Passos o que queria era uma maioria de direita com o PSD ficar em segundo, que era para o Montenegro se demitir e ele entrar e formar uma maioria de direita. Era este o plano que o Passos queria, e o Passos é trazido para a campanha pelo dirigente do PSD que mais vezes defendeu um entendimento entre o PSD e o Chega, que é o cabeça de lista por Faro, Miguel Pinto Luz, e é trazido e faz um discurso completamente à direita, completamente dissonante do discurso ao centro que o Montenegro está a fazer. Lá está, para captar estas pessoas. Uhum. Quem ouve os dois discursos de seguida são dois discursos dia e noite. O do Passos é um discurso direita dura, direita antiga, e o do Montenegro é tipo, não, nós somos do centro, nós vamos conseguir aqui entendimentos e mudar o país com segurança e não sei o quê. E o que tu vês ali é... E depois no dia seguinte tens o Montenegro a ir para a rua no Alentejo e as velhas a dizerem se calhar ganhava mais votos se não tivesse o outro salado. Eu concordo plenamente com a senhora. São sempre as mais clarezas a estar na rua. Estes momentos de campanha não a sério, mas é verdade, já não é a primeira vez que estes momentos acontecem, quando aparece uma senhora. E esse momento trama. Sim, sim. Esse momento roda durante um dia ou dois, esse momento trama. Portanto, eu acho que a pessoa que se mexeu para ir votar António Costa em 2022 tem dificuldade em vê-la nos números em que estamos a ver. Ou seja, das duas, uma para mim. Ou Chega a estar com este tamanho e as pessoas se vão borrar de medo, e quem era do PS e foi para a AD vai voltar para o PS no dia Isso aconteceu com a maioria absoluta, essa bandeira do medo do Chega. Mas mais, tipo, imagina terem os dois 17 ou dos dois 20 e o resto ter tudo para o PS. Ou, se isto não acontecer, pode acontecer de facto o tabu ser capitalizado, mas nesse caso o Chega vai ficar muito abaixo do que te está a dizer agora. Mesmo, tipo 10. Deixa-me perguntar uma coisa, depois podes responder, Zé Pedro. Quando um ex-primeiro-ministro diz que as pessoas sentem hoje insegurança, o que é o resultado da falta de investimento e prioridade a essas matérias,
a essas matérias, isto é próprio de um Primeiro-Ministro falar de sensações, de um ex-Primeiro-Ministro, estamos a falar de Passos Coelho, que falou da insegurança e ligou à imigração. Depois vieram várias notícias e vários dados a desmentir o que Pedro Passos Coelho disse ou tentou dizer. Como ao Chega, também vieram polícias dizer tipo, olha, não é essa de se falar de sensações nesta altura, até pegando um bocadinho no café, estamos sempre com factos alternativos e mentiras e fake news. Mas eu vou dizer, eu não vou muito por aí porque eu acho que aí o discurso, ou seja, eu não posso, e eu acho que nós estamos um bocado a entrar nesse, enfim, não sei muito bem dizer, nessa obsessão com a verdade e com a mentira à política, é por isso é que há bocado separava o que é que são mentiras, não é? Ou o que é que são, enfim, a mentira compulsiva, deliberada, em que se percebe, e o que é a mentira na política, como se pode utilizar em tudo nós na vida. Quem disser que não altera um bocadinho a verdade, eu estou aqui a tentar ser simpático, e portanto, no discurso de Passos Coelho eu não o posso acusar de estar a mentir. Eu posso acusar politicamente de estar mais uma vez. Não é questão de mentir, é questão de falar de sensações. Podia ser outra coisa qualquer, percebes? Mas isso é um discurso. Eu acho que fact-checking é isso, é complicado. Aquilo é puramente político. Sendo que eu não concordo. Numa análise analítica, sim, eu posso ver os dados. E não há correlação entre a imigração e a criminalidade. Ok. Mas eu acho que é como eu digo. Está a fazê-la. Estamos a ir aí uma opção que eu acho que não é complicada por uma razão simples. Porque antes disso há a questão política. Sim, também não sou o maior fã de fact-checkers. Estou contigo. Porque é sempre dúvida. Num discurso. Mas então não indo a isso, eu estou mesmo a falar de isto a mim parece-me só populista. A ligação dos dois conceitos. Mas esta coisa o populismo está mesmo enraizado neste momento em todos os partidos. Eu acho que o discurso de Passos Coelho é muito fraco. Não consegui perceber como é que houve alguns elogios. É fraco. Tem uma parte boa para mim, que é a parte de facto. Os elogios, não sim. Não sei se a Câmara apanhou. Eu acho que a Câmara apanhou. Não, mas apanhou, mas é para apanhar. Eu estava a fazer o. Tu é que espero que não apanhes. Estava a fazer propósito. A sinalização de um broche para quem já nos ouve em podcast. Exato. Mas há muita gente com muita vontade de os fazer a Pedro Passos Coelho. É tudo o que ele faz. Não sei, ou seja, isto se quiseres, para uma pessoa que era vista como uma pessoa responsável, uma pessoa que não é autoritária, mas sentia-se uma autoridade nas palavras, vem agora, passados estes anos outros, com este discurso, parece muito pobrezinho. A questão é esta. O discurso para mim é fraco, é apenas positivo na parte em que fala da liberdade individual, numa defesa em que separa o Estado, em que o Estado deve defender a liberdade de escolha. Tudo isso, eu acho que essa é a única parte positiva do debate, porque de facto marca uma diferença. Até em nível, ele não adiantou muito, mas até mesmo em relação a Pedro Nuno Santos. Isso é a única separação ideológica. Eu cavalgava aquilo só. Aquilo é giro, aquilo é, eu, apesar de não gostar da AIUS, aquilo é a coisa da AIUS, é tipo liberdade. Claro. Pronto, direito à liberdade. E faz um contraponto grande com Pedro Nuno Santos, que mesmo em matéria económica, o que é que Pedro Nuno Santos diz? Eu tenho que arrecadar impostos e depois é que vou ver quem é que merece receber apoios. Mas isso é metafórico, lírico, se quiseres, até é saudável. E aqui é um discurso político que diz, calma, o Estado tem que recuar e dar liberdade às pessoas. Portanto, isto é política pura. E eu aí acho que ele esteve bem e tudo o resto foi uma cagada completa e eu não consigo. A parte da imigração é extraordinariamente grave, porque de facto é a tal história de culpar pessoas que não têm qualquer responsabilidade. Aqui, repara uma coisa, o que é que está na base, na minha opinião, o que é que está na base? Eu posso perceber o discurso por um lado, que é a maior parte da criminalidade está associada a pobreza, seja o que for. Nós aqui nunca assaltámos ninguém. Mas se nós precisarmos, nós vamos assaltar. Se nós precisarmos alimentar um filho, eu vou assaltar. E se calhar com uma arma. Ou seja, aquilo que se pode... A criminalidade está quase sempre associada a isto. Certo. Quando não é organizada e quando não tem outros interesses. Portanto, quando há pobreza, há mais criminalidade. Porque há essa necessidade. É quase como as pessoas se radicalizam. Neste caso, criminalizam-se. Porque há uma necessidade. E, portanto, se eu consigo perceber este lado do discurso. E no último ano os números da pobreza aumentaram, não diretamente ligados com a imigração. Exato. Novamente, mas de facto no último ano os números da pobreza aumentaram e da insegurança um bocadinho também. Eu percebo perfeitamente que se discuta a questão da imigração se eu não tiver capacidade para receber determinado número de pessoas. Porquê? Eu sei que se o país tem capacidade para receber, vou dizer números completamente académicos, o país tem capacidade de receber 1000. Porque tem trabalho. Porque tem condições de os apoiar financeiramente se não tiverem trabalho. Eu tenho esta capacidade. Se eu receber 10.000, isto vai dar barraca. Mas se der barraca não é por serem imigrantes. Não é, o paquistanês igual a criminoso. Não tem nada com isso. Porque o Estado não tem estrutura suficiente. Porque isso acontecerá tanto na comunidade imigrante,
como na própria pobreza. Certo. E como é que é possível ele não ter ido por aí? Que é uma coisa tão simples, tipo, não podemos receber estas pessoas sem condições para as receber. É uma coisa humanista, democrata cristã, de direita, normal, tradicional. O que é que está a acontecer com o CEF e com os pedidos todos que estão pendentes? A direita pode ir perfeitamente por aí em vez de ir... Claro, e ele faz, e por isso é que eu digo que o CEP E isso faz uma é ligação. discutir a coisa de forma séria. O meu problema é que ele não está a falar disto de forma... Não sei se ele tem, mas... Sabem Só que aquela depois frase- contamina, não é? Sabem aquela frase do Montenegro que ficou famosa, o país está melhor, as pessoas Sim. é que não sentem? Parece, dessa altura de 2014 para agora, 10 anos, e isso era a coisa que eu mais valorizava na política, enquanto eleitor, se quiserem, na altura nem era, mas enquanto observador de política, a coisa que eu mais valorizava era tu seres líder ao ponto de estás a fazer coisas que são impopulares, mas tu sabes que são boas para o teu país e, portanto, fazes na mesma. Em frente, vais de frente. Isto era o que eu valorizava no Passos Coelho. Para mim, nisto é que ele era espetacular. É que ele tinha a capacidade de fazer uma coisa que sentia que era super impopular e batia de frente e dizia, não, eu acho que isto é o melhor para o país, podemos concordar ou discordar se era o melhor para o país. Mas ele dizia, eu acho que isto é o melhor para o país, vamos fazer. Uma Thatcher, aquela coisa. E entretanto a coisa parece que deu uma volta completa. Porque agora é o PS que tem os factos do seu lado, em boa verdade. Os números da economia neste momento são ótimos. É o partido responsável. O crescimento, as exportações, o controle da dívida. Neste momento nós temos uma economia, vocês vão ver, indicadores da economia portuguesa estão todos no melhor ponto de sempre. E tens um PSD das vibes. Um PSD de... isto, vocês dizem que isto está bom, mas isto na verdade está uma grande merda, ninguém está bem. Não é verdade. Os números não nos dizem isso. E de repente tens os papéis trocados. Tens o PS sério e o Pedro Nuno Santos, o gajo sério da sala, a dizer tipo, malta. Até o Zé Pedro até disse isto no outro dia com razão. Se o país estivesse assim tão mal como estava há 10 anos, para o PS tentar a vender que deu um país num caminho positivo e agora está na merda, se tivesse, as pessoas não tinham, para além de capacidade de ter um emprego, que não tinham há 15 anos, não é? O desemprego foi um flagelo enorme que não é, têm capacidade de pagar as rendas que estão ao nível de Viena, pagar a escola privada para os filhos que temos os recordes de escola privada e pagar a saúde privada. As pessoas têm muito mais dinheiro no bolso. Certo. Isto é incontestável. Sim, mas a pobreza não para de aumentar. A pobreza aumentou no último ano. A pobreza aumentou no último... Há coisas. A pobreza aumentou no último ano. Não estava parada a aumentar, estava a descer. A criminalidade aumentou um bocadinho também. As pessoas depois veem... É sempre estas coisas, não é? Quando é o PS que cresce mais do que a Europa toda, mas partiam muito de trás, isso não quer dizer nada. Quando é a criminalidade que sobe 64%, mas é tipo de 7 para 14, a conta está mal feita, mas quando é isto, já é a criminalidade subiu 64%. É esta desonestidade no debate político que eu estou a sentir à direita, que para mim era a caricatura da esquerda. Mas que também tens um bocado à esquerda, porque tu repara, tudo o que correu bem foi o governo. O que correu bem foi o governo. Claro, o que correu mal, o que correu mal foi nos médicos. Foi a Troika, foi em 1980 que não se puseram médicos. Repara, a questão da saúde... Não, mas a minha coisa é, no tempo do Passos, o que eu sentia, também eles estavam a fazer aquilo por necessidade, mas o que eu sentia era que não havia... Eles eram quase antipolíticos nesse sentido, não entravam nessas mentirinhas, tipo, tudo o que é bom é responsabilidade do governo, tudo o que é mau. Não entravam tanto, estavam mais num espírito de missão. Entraram em campanha. É uma das razões pelas quais Passos Coelho também tem culpas no cartório para ser mal visto. Eu acho que aí o povo tem toda a legitimidade, porque Passos Coelho mentiu em campanha. Em 2011, sim. Sabia perfeitamente que ia ter que cortar e mentiu sobre o ter que cortar. Ele não pode considerar uma injustiça isto da senhora ir dizer aquelas coisas, a dizer eu tenho que tirar o Passos Coelho de pé de si, porque efetivamente está... Ninguém tem em consideração isso, que é de facto verdade, que o Passos Coelho ganhou numa série de sítios no país porque mentiu às pessoas. O Passos Coelho foi o único candidato na história do PSD a ficar em primeiro na cidade de Setúbal. Porque na cidade de Setúbal a crise bateu com muita força e aquele senhor disse-lhes que não lhes ia cortar as coisas que os outros estavam a dizer que iam cortar porque estavam no governo. Agora havia um excerto do Sócrates a dizer que cortámos salários, cortámos pensões, aumentámos impostos. Quem estava no governo tinha que fazer aquilo e o Passos Coelho sabia que estava a mentir e mentiu. Para quem é que é mais benéfico este regresso à Troika em 2015? É para a direita, para jogar um bocadinho com a saudade de Pedro Passos Coelho, ou para a esquerda, que andou de facto a capitalizar este... O regresso a esta conversa? Sim, o regresso a esta conversa. Repara, eu tenho uma teoria que não é propriamente comum. Eu acho que Paulo Portas e Passos Coelho cometeram, na minha opinião, um erro estratégico
tremendo naqueles anos. Tremendo. Estavam com muita pressa e fizeram... Eu teria viabilizado o PEC 4 por uma razão simples, porque tinha que ter sido Sócrates, tinha que ter sido o PS a implementar as medidas todas. E Passos Coelho e Paulo Portas quiseram chegar à frente e ficar eles com o trabalho sujo. E hoje, a esta altura, ainda estamos a pagar essa estratégia, esse recrasso. Quiseram governar 4 aninhos sem um tostão furado e a ter que esfolar as pessoas. E a direita ficou com uma responsabilidade que tinha que ter sido, obviamente, de Sócrates. E, portanto, eu acho que tudo o que nós falamos hoje em dia tem a ver com este erro. Porque Sócrates, naquele dia, naquela campanha, mudou logo o debate. Disse, vocês deitaram o país ao chão. Vocês, ao chumbarem isto, deitaram o país ao chão. E esse discurso, passado estes anos todos, ainda colhe. Mas aí há uma coisa também de responsabilidade, porque eu até tenho conhecimento de causa das decisões na Comissão Política do PSD que levaram ao chumbo do PEC 4, e aí há uma questão de já se sabia, ou pelo menos suspeitava-se com muita força, do que depois levou à Operação Marquês. Certo, mas... E isso pesou na decisão de... E isso é importante, porque é difícil, impossível quase, por um lado, o ganho eleitoral para o PSD era obviamente viabilizar o PEC 4 e ter umas legislativas em 2013 e rebentar o PS. Mas tu saberes que uma pessoa está a roubar e deixá-la ficar lá. Mas tu já tinhas o país completamente. Tens esse argumento, que é válido, e tens o argumento também de pensar que o país ainda podia ir mais fundo. Quem tomou a decisão diz que a tomou por causa disto. Porque não queria aquele homem ali nem mais um segundo. E eu sou sensível ao argumento, vou dizer. Se eu tivesse que decidir, não sei como é que decidia, mas sou sensível ao argumento. Nós estávamos numa altura em que já não havia muita margem para as loucuras que foram cometidas e que depois deram origem ao processo marquês, porque estávamos completamente... É que é preciso lembrar esses tempos. Nós, na altura, já... Tens dúvidas que se há um processo de resolução do BES e o Primeiro-Ministro é o Sócrates em vez do Passos Coelho, o que é que tem acontecido? Esse pode ser um problema. Sim, esse pode ser um problema. Agora, mesmo que isso acontecesse, ou seja, o Passos Coelho diz que não a Ricardo Salgado, José Sócrates não teria dito que não. Mas há aqui uma questão, é que mesmo nesse... O banco acabou mal ou bem, porque depois de ter o resgate, enfim, com os fundos de resoluções, com tudo isso, acabou por se ter que pôr dinheiro. A verdade é essa. Nesse e noutros bancos. Sim, mas imagina o que não teria acontecido de meter ao bolso individualmente. É possível, mas há várias razões para isso ter acontecido. Agora, o país naquela altura, e para a decisão ter sido tomada, agora, o país naquela altura já estava completamente sob domínio de Angela Merkel. O Sócrates falava todos os dias com a senhora. Era como numa empresa, quando ficas sem dinheiro, o que é que o banco financiador faz? Mete lá um administrador na administração. É o que se faz. E começa a controlar a gestão. Tu já não fazes o desvio. Porque está lá o administrador do banco para dizer onde é que tu vais pôr esse dinheiro. Portanto, nós não estávamos com isso porque a Troika ainda não tinha entrado. Estávamos na gestão dos PECs. Portanto, não tínhamos ainda essa segurança, mas estávamos lá muito perto. E se tem sido viabilizado, o PEC seguinte já era uma intervenção da Troika. Já não havia volta a dar. Voltando a 2024, para quem é que achas que vai ser mais benéfico? Há uma resposta estatística para isto. O Passos e a cena do Passos mobiliza mais a esquerda do que a direita, mas mobiliza imenso a direita. Há uma resposta de sondagens disso. Sim, é óbvio, não é? Tu viste aquelas senhoras, não é? Aquelas senhoras viram o Passos Coelho e lembram-se da Troika e vão votar no PS, não é? Quer dizer, isto em termos de... E isso para mim parece-me um erro tão grande porque a esquerda estava, eu acho que o único argumento que me davam para eu comprar estes 58% da direita é que a esquerda, e por causa das atrapalhadas que o Zé Pedro disse, e é verdade, a esquerda e o eleitorado do PS estavam desmobilizados. Mas sabes eu não sei se agora estão. Mas também me pareceu um bocado que Passos Coelho aparece nesta fase. Eu pensei logo nisto. Porque é que nós estamos no início da campanha. Sim. Começou sábado. E eu quando ouvi, para já repara uma coisa, o aviso era um próprio dia à tarde. Como quem diz, uma coisa, se eu quiser... Montenegro tinha dito que logo veremos no debate da rádio. Sim. Portanto, já sabia, mas tu repara, se eu tivesse uma grande vontade de encher um comício com 50 mil pessoas, com um grande ex-líder que levava multidões, que criava uma onda, eu tinha dito na véspera, andava a alimentar aquilo. O que acontece? Montenegro diz à meia da tarde, olha, hoje há uma surpresa, Passos Coelho. E depois, a questão passista, que eu acho que é pesada, é resolvida no início da campanha. Está resolvido. Já não há mais passos. A partir de agora ele consegue. Se fosse no final era pior. Imagina, 2 dias antes do dia de reflexão, Passos a aparecer. Aí acontecia isso. Neste momento, Passos falta tão pouco. Mas Passos tinha que aparecer. Como tem que aparecer os outros, Paulo Portas também lá vai. Eles tinham que aparecer. Achas que o Passos tinha que aparecer? Tinha. Já não aparece há 2. Porque se não aparecer estás a esconder. Então, já não aparece há 2.
Mas quê? Não, Campanhas. mas não te esqueças de uma coisa. O facto de não ter ido à convenção já foi muito falada, foi explorada também pela esquerda. Então, estão a escondê-lo. Mas essa é boa. Ou seja, a esquerda está a tentar tirar nabos da púcara. A esquerda quer o Passos. Mas agora teve-o, agora não vai ter O mais. desowning do Passos pela parte do PSD, na minha teoria, e sustentada por dados de sondagens, é bom para o PSD. E o Pedro Nuno, o que teve a fazer, e por isso é que eu acho que o Pedro Nuno está a ganhar esta semana, porque o gajo condiciona completamente o debate. Primeiro, força completamente este tabu do Chega, que não existia, e de repente é um tema de comunicação social, porque o Pedro Nuno tanto chateou, que voltou o tabu da viabilização. Quanto mais tempo a conversa da campanha for sobre viabilizações e menos for sobre o que é que se passa no SNS, pior para o PSD, melhor para o PS. Não é? Depois, pica uma vez para o Passos. Então o Passos não vem, o outro fala do Sócrates. Pica a segunda vez para o Passos. Passos não vem. Mas é aí. Pica a terceira vez para o Passos. Já vemos. E o Passos aparece. O gajo queria que o Passos aparecesse. Como é que o PS, mas ele tinha sempre que como é que aparecer. o PS consegue que não se fale dos últimos 8 anos de governação? Mas é que a posição Isso é ainda interessante. O João Nery estamos muito perto, e é verdade que estamos em Mas termos de faltam calendário, 11 dias. mas a posição ainda vai no adro. E repara uma coisa, nós temos a experiência, ver Lisboa. Lisboa muda no dia anterior. Com a história da Margarida Martins. A última eleição mudou na semana anterior. E a última eleição também tem isso, portanto. Da ou seja, Margarida Martins da Junta. sim, de arroz, dela Sim. gamava fruta. Sim, para além da questão da sondagem também terem influenciado e terem ficado muitos PS em casa, o que muda ali a campanha também, diz quem lá esteve, portanto eu até estou a transmitir aquilo que me dizem, Sim. muda naquele Sou dia. testemunha. Pronto. Não foi ele que transmitiu isso, era tinha muita Não, graça. por acaso não. Mas não achámos que íamos ganhar, mesmo com aquilo. Mas foi ali uma casa. Portanto, tudo muda. E por isso é que eu digo, a posição ainda vai no adro, ainda faltam uns dias. Ganhamos como desmobilização anómala do eleitorado do Partido Socialista. E por isso Isso é é que que é a vitória. Concordo. Ganhas por 3 mil e há uma desmobilização anómala. Queria só mostrar-vos de 10 aqui mil. uma coisa, não dá para mostrar, mas É o quê? Não dá, não nós sais o entretanto título. tivemos sequer. uma notícia. Olha, foi atingido enquanto estamos Temos a aqui gravar. uma notícia enquanto estamos a gravar. O Luís Montenegro levou com tinta verde Onde? na cara. Foi atacado. Lisboa. Penso que terá sido em Lisboa. Foi atacado pelo Climáximo. Mas ele está-se a rir. O homem tem-se rido muito, se calhar. Está de facto muito Não tem boa confiante. disposição. Não, isso, pronto, enfim, é tudo bom para ele, essas pessoas, isto é como a chapada da Marinha Grande. Mas, Não, isso é verdade. Levar com tinta é sempre fixe. mas por isso é, eu Eu acho dizer o tempo, peço só que me digam o tempo outra vez, por favor. está de chuva, eu acho que vai. Não é esse tempo, é o tempo do Não, bar. temos 25 minutos ainda. Ih, que chatice, o que é que vamos falar mais? Por amor de Deus. Não, mas para terminar só aquela lógica. Mas aqui é o mundo. Para terminar aquela lógica. Não termines. Já não sei, agora perdi o fio à mealhada, como diz o outro. A lógica de... de falar do governo 8 anos PS. Eu concordo com o João Nery, diz esta semana está a ser ganha à esquerda. Admito que sim. Mas o primeiro milho é para os pardais, este é que é o ponto. Por isso é que eu admito que haja a cartada relativamente às viabilizações para o final e que pode determinar o voto Mas isto útil. é quase o último milho. Eu acho que não, como tu vês, muda tudo no último dia. E sim há de chegar ao ponto de discutir e de meter o Pedro Nuno Santos no lugar. A questão, e termino com isto. Não precisas terminar. Quando tu falas, depois tenho 20 minutos, não é? Não, é que eu queria falar do António Costa e estudar, A questão E o aborto? A questão Também da, podemos ir a isso. a questão da saúde. Quando Pedro Nuno Santos vem dizer que é tudo culpa da Troika e de 1980 e tudo isso, mas que mesmo assim fizeram muitas coisas, nunca se fizeram cirurgia, não sei o quê. É preciso, alguém tem que lhe dizer o seguinte, porque há coisas que são verdade, de facto. O sistema de saúde público em Inglaterra, está no Reino Unido, aliás, está nas ruas da amargura. Por essa Europa fora estão todos a enfrentar dificuldades pós-pandemia. É tudo verdade. Tem toda a razão. Só que não tem razão num aspecto. Atrapalhada mais uma do governo relativamente à saúde. Quem é que primeiro era a ministra Marta Temido? Depois, afinal, precisávamos era de um grande CEO, porque era um grande administrador no Porto. E então lá se foi buscar o CEO. Ainda não teve tempo, coitado. Mas o CEO anunciou que se ia demitir, mais uma, porque não saiu o diploma da regulamentação do seu próprio trabalho. Portanto, é preciso dizer a Pedro Nuno Santos que o caos na saúde não é só pandemia, não é só troika e não é só anos 80. Então é bom que António Costa continue a estudar e não apareça na campanha? Eles não sabem ou achas gerir. que é É ótimo benéfico? António Costa aparecer na campanha, então. Gajos. António Costa teve uma maioria absoluta. É verdade que depois também teve 11 demissões, também teve atrapalhadas que nunca mais acabaram. Mas é o segundo político mais popular de Portugal. Eu acho que Tem que ser bom. eu acho que ajuda Pedro O Nuno primeiro Santos. é time de rancho, certo? É o que lhe ganhou. Ajuda Pedro Nuno Santos num aspecto. Porque eu acho que Pedro Nuno Santos está a ser. Eu digo-vos uma coisa, aliás, se eu fosse militante do PS, este pode ser para mim o pior secretário-geral do partido de sempre.
E mais uma vez também com aquela questão do voto Parece útil. tanto o Pedro Sanches, não parece? Parece. A história é que parece Também sempre que vai parece. cair de cara. Mas não cai. Não, Não caiu mas ainda, ele, Pedro Sanches. apesar de vocês, Ele tem tanta pinta de Pedro Sanches. apesar de não sei vocês dizerem eu explicar. concordar que num debate ou outro conseguiu tentar fazer a diferença, ele entregou-se tanto aos seus parceiros, coisa que Montenegro não está a fazer. Acabámos de discutir isso e eu acho Ah, bem. e ele está. De uma maneira que eu não acho eu já que disse, é- Mas é fácil Luís Montenegro não se entregar ao Chega e fica mais difícil, segundo o histórico, esquece Pedro o Nuno Chega. Santos não se entregar ao Esquece o Bloco, Chega. por exemplo. Eu nem ponho o Chega na aritmética. Esquece o Mas Chega. são só dois, portanto. Ok, Rui Tavares. Sim. A questão é que Pedro Nuno Santos não consegue fazer a mínima diferença entre votar no PS, no LIVRE ou no Bloco. Aparecer António Costa pode fazer isso. Ou seja, aqueles PS mais veem ali o pai, não é? O bónus Certo, pátria tem que família está a ao estudar. lado Isso do... às vezes ajuda as pessoas, que uma pessoa sabe que tem estudos. Mas depois há uma volta na ponte, que é o que corre aí e bem, quer dizer, António Costa demite Pedro Nuno Santos por incompetência e agora diz que é o homem certo. Não demitiu. Está bem, não demitiu, certo. Achas que Mas correu com ele Pedro do Nuno governo. Santos, da verdade. Tu podes convidar a sair ou mandar para a rua, não é? achas que Pedro Nuno Santos quer ou não quer que António Costa entre na campanha, tal como Luís Montenegro se calhar queria ou não queria que Passos Coelho entrasse? É muito diferente, eu sei. mas- Há um problema com o António Costa entrar, que é o contraste. O eleitor de 2020, eu acho que o eleitor de 2022 não quer muito ser informado sobre a diferença que há entre os dois. Mas se eles forem muito parecidos, se eles coordenarem, e nisso o PS é um partido mais organizado que o PSD, não haja na dúvida, se eles coordenarem, eu acho que o António Costa ajudou muito o Pedro Nuno Santos no Congresso do PS, por exemplo. O discurso do António Costa achei que foi bom para o Pedro Nuno Santos. E a verdade é que na popularidade da sondagem do ISCTE a seguir, é meio transferida a popularidade do António Costa para o Pedro Nuno Santos. O António Costa tinha 46% em 100, não é? E, portanto, uma negativazinha, e o Pedro Nuno tinha 44%. Portanto, acabava por ser ela por ela. Eles dão 4.6 e 4.4, mas a lógica é essa. E, portanto, acho que o António Costa pode dar um bocado dessa bona fides, para continuar a usar latim, ao Pedro Nuno Santos. Se é suficiente, não sei, mas lá está. Eu estou com muitas questões com estas sondagens. Nós vamos ter outra agora na sexta-feira da Católica. Esta tracking poll é de uma empresa que nunca... Eu tenho problemas com empresas que nunca trabalharam antes, porque não dá para ver o acerto delas anteriormente, não é? Portanto, fica difícil. Mas tenho muitas questões sobre esta coisa da direita valer 55, 56, 57, 58%. Por mais que eu acho que há coisas que pesaram aqui, não sei se o suficiente para a maior margem da direita de sempre. Eu aí não consigo concordar contigo. É um tough ask mesmo. Eu só consigo perceber por este lado, por o lado de que sim, tiveram a maioria absoluta, sim, quando era aquela história do não funciona, o não funciona deu a maioria absoluta há 2 anos, mas há a questão do que veio a seguir, e há outra questão que é o clima económico favorável, que as pessoas até podem atribuir ao governo, não é? Ou seja, isso seria estúpido se não o fizessem em alguma parte, não é? Era a tal história. Quando é bom, é evidente que o governo que lá estava tem alguma responsabilidade no sucesso económico que estamos a ter. Mas essa dinâmica, esse clima económico favorável, leva muito mais a que as pessoas queiram alívios fiscais, mais liberdade, e isso... Sim, mas o hoje em alívio dia tu fiscal vês está a isso- existir. Tu hoje em dia vês isso na AD, Nota-se na retenção da fonte. mas por tens exemplo. o Pedro Nuno Santos a dizer que não, senhora, que não é nada disso que querem aventuras. O que é que tu ouves quando ele diz que não quer aventuras? O que é que tu ouves? Não quer um choque fiscal. Pois. Eu acho que isso é útil. Pois. As pessoas não querem um choque fiscal. Os eleitores da maioria absoluta são eleitores conservadores. Ora bem, temos 15 minutos, querias ainda falar de um regresso a uma ideia do passado sobre o aborto. Não sei se devemos dar muita atenção a isso ou não é? Eu Ou achas acho- que tem significado? É- Paulo Núncio da AD falou nisso. Esta nessa campanha... hipótese. Há uma questão nesta campanha... Não é dessa hipótese. Ele falou, penso que numa atrapalhou-se conferência e deu a- ao vida e Atrapalhou-se do referendo ao aborto. e deu o flanco. E dar o flanco numa questão muito polarizadora. Lá está. Só uma destas coisas pode ser verdade. Ou nós somos um país polarizado neste momento, que eu acho que somos, ou vai haver uma mudança de 15 pontos da esquerda para a direita. Não, as duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. Porque se és muito polarizado, és estático. Nos Estados Unidos, como no Reino Unido, não muda muito. A não ser que aconteça um... E mesmo quando acontece um... Não é? Do Trump, nas eleições do Trump, por mais
hecatombes que aquilo tenha, como aquilo está tão polarizado, não mexe muito, mexe 1%, 2%, não mexe 10%, 15%. Portanto, este tema é um tema muito polarizador da sociedade, em que a AD deu o flanco hoje, e numa campanha em que há problemas de mobilização à esquerda, e que vai acabar no Dia da Mulher, que é um dia de normal mobilização da esquerda portuguesa. A campanha. Sim, acaba no dia 8 de março. Não acho que seja um errozinho. E eu estava a ver o Francisco Mendes da Silva há bocado a dizer isto é uma coisa menor, porque é tipo o junior partner do PS também quer sair da NATO e ninguém leva aquilo a sério. PCP. Sim, o PCP. E ninguém leva aquilo a sério porque é o junior partner, não vai mandar no senior partner, não é? Mas a verdade é que isso pesa. O PCP acho que pesa nos votos do PCP no clima atual seres contra a NATO como o PCP. Em relação ao aborto, temos Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, essas coisas não são temas laterais. O aborto não é de todo um tema de partido pequeno. Não. Sendo que Marcelo Rebelo de Sousa nunca falou de reverter esta decisão enquanto Presidente da República. Só estou a pensar numa figura de direita que... Sim, mas a coisa que ele diz é, mesmo que o CDS tenha essa posição, não vai chegar lá porque o PSD não quererá isso. É legítimo. Não sei, porque um parceiro menor pode impopularizar um parceiro maior. Acontece com o Chega com o PSD, acontece com o PCP com o PS. Esta coisa da NATO eu acho que não é pacífica neste momento. Nada. E o debate das rádios é mesmo chocante nesse aspecto, porque a maneira como eles defendem aquilo é mesmo de quem nunca pôs aquilo em causa até hoje. Eles o PCP e até o Bloco. Porque a verdade é que a NATO é um ótimo negócio para nós, porque a defesa é uma coisa cara, os americanos é que a pagam, e nós podemos gastar em programas de apoio sociais, que é o que aquelas pessoas dizem que querem. Se tu passasse a ter que pagar, se calhar tinhas que apertar o cinto numa série de coisas. Portanto, aquilo pareceu muito mal defendido, e o Montenegro quis usar isso como arma de arremesso, e acho que faz bem. Acho que ele deve passar o tempo todo, e o Pedro Nuno vai se defender a dizer, já da última vez excluímos esses temas de um pacto de governação, e é verdade que eles aí entalam o PSD, mas ele deve explorar isso, acho, e deve explorar o máximo que conseguir, porque a NATO, a Ucrânia são coisas populares em Portugal neste momento, e ter pessoas que são contra essa garantia de segurança até me faz um bocadinho de confusão. Queres acrescentar mais alguma coisa? Depois íamos mandar as pessoas e, olha, ir à nossa vida também. Não, eu percebo esta ideia do junior partner por uma razão muito simples, porque para já há uma questão que é o acordo de coligação. Enquanto nós não sabemos quais é que são os termos do acordo entre Pedro Nuno Santos, Marina Mortágua e Paulo Raimundo, não fazemos ideia. Se vão contar com Paulo Raimundo? E se vão contar com Paulo Raimundo, exatamente. E mesmo com Marina Mortágua, eu acho que está a correr... enfim, mas aí estamos a ter outra discussão. Acho que o LIVRE, quem vai crescer completamente, é a minha opinião, é a minha aposta, é o LIVRE. E vai roubar-lhes muitos votos. Se nas eleições passadas tiveram o problema do PS, agora vão ter o problema do LIVRE. Mas isso é outra discussão. Esses termos nós não conhecemos. À direita há uma coisa que é, já conhecemos. Já há um acordo da AD, já existe. Um acordo pré-eleitoral. Portanto, sendo o aborto uma bandeira do CDS, já tinha que ter sido como exigência. Não está lá. Portanto, o que nós temos aqui é Paulo Núncio. Olha, eu estou como as senhoras que disseram a Montenegro para afastar Passos Coelho. Eu digo também a Montenegro para afastar Paulo Núncio. Que bocado fica sem ninguém na coligação. O João Neto está-me sempre a dizer, mas as pessoas não sabem essas coisas que estás para aí a dizer. Mas Paulo Núncio foi aquele cavalheiro que conseguiu pôr o Estado, o Governo, a cobrar portagens. E por uma portagem de €1, as pessoas tinham de pagar 60 de custas administrativas. Isto é furto, não é roubo, porque ele não falar com Paulo. Mas, portanto, estas pessoas têm que, para mim, não têm qualquer tipo mas sentimos-lo como se fosse um pau. Pronto, mas estas pessoas, de facto, são lastro para a AD. Isto, eu próprio, quando eu que estou decidido, há uns dias disse aqui que estava indeciso no meu voto. Já decidiste? Eu já me decidi. Já? Queres revelar? Eu olho para isto, é na AD. Eu olho para isto, isto é lastro. E é pela AD, mas também uma componente de voto útil enorme. Eu estou convencido. Já decidi, mas não sei se quer revelar. A AD vai conseguir, a minha perspectiva é que vai conseguir dar uma tarefa no PS, mas sobretudo, que é o que mais me interessa, no Chega. E, portanto, é um voto que é substancialmente útil. Certo. Mas isto é lastro. Porque quando tu olhas e vês, mais uma vez, o discurso de Passos Coelho, retrógrado, cansado, injusto, mau em termos políticos, e quando depois ouves os Paulo Núncios, ficas naquela coisa de, será que eu estou a fazer bem? Portanto, de facto, estou como as senhoras.
Eu quero conhecer isso essa que eu senhora. estou a dizer. É desapareçam, calem-se. É isso que eu estou a E dizer. Montenegro não está. Isto é importante. E Montenegro não está nada mal. O discurso de Passos Coelho, que foi mau, o discurso seguinte de É bom. Montenegro é bom. É Eu bom. tive que ir ouvir nas redes sociais do PSD, porque entretanto passaram para o comentário ao Passos Coelho. Mas é um bom discurso. Portanto, deixem o É o que homem. eu já disse há uns tempos, que é, ele está onde eu andei a defender que o PSD devia estar sempre. A campanha do Jorge Moreira da Silva é o que ele está a fazer. Está o discurso hipercentrado, linha vermelha ao Chega, tudo certinho como é que há de desenvolver o país. O discurso está ótimo. Ele ouviu-te. O problema é a confiabilidade de quem o diz e de quem ele traz atrás. E essa é que é a questão aqui. Há muito lastro. E a coisa do tabu ainda tem outra coisa, que é, porque é que há tabu? Porque é que ele não diz que viabiliza o governo PS? Porque se ele perder, ele diz que sai. Porque é que ele diz que sai? Porque sai para entrar outra pessoa que E vai que ter não uma sabe o que é política que de pode alianças diferente em relação à Chega. Portanto, conseguir votar nesta quantidade de ses, se eu posso acreditar neste tal dragão crónico, se eu posso acreditar num partido que vai mudar de política de alianças se ficar em segundo, se eu não teria segurança a fazer esse voto. Muito bem, nós temos muitos se's para responder, mas ainda só vamos na primeira semana de campanha, por isso vamos ainda mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Esta semana vou mandar as pessoas no Reino Unido que quiseram que o filme da Mary Poppins mudasse a sua classificação etária para elevada, portanto, para uma supervisão parental devido à linguagem discriminatória, que gostava de mandar para um sítio onde não há luz. Isto porquê? Porque eu já estou um bocadinho cansado. Nós estamos sempre aqui a falar do politicamente correto, blá blá blá, mas quando mexe com a cultura, devo dizer que me enerva severamente. Isto porquê? Porque nós temos assistido a que, tanto nos livros, nos filmes, nas peças de teatro, não me importa nada e acho que faz sentido algum enquadramento, algum contexto, e de facto há coisas que devem ser para crianças e há outras coisas que não devem ser para crianças. Mas quer dizer, para quem viu a Mary Poppins, não me parece que seja preciso ele aumentar a classificação etária, e isto é sempre... Lá está, quando dás um bocadinho da mão nestas questões, podes fazer com que nós todos, enquanto sociedade, ficamos cada vez mais protegidos. Então, quando vamos ao cinema ou quando lemos um livro, queremos conhecer outras realidades e ser desafiados ou até ficar incomodados. E, portanto, a mim chateia-me que noutros países como o Reino Unido, que acho que estamos os três de acordo que nos influenciam muito, principalmente a nível cultural, político também, mas a nível cultural, que se deixem ceder a estas coisas menores de mudar a classificação porque há uma linguagem, um aviso, uma nota, ok, percebo isso acontece, posso não concordar, mas acho que para algumas pessoas que se sintam mais sensíveis, pode fazer sentido. Agora, esta mudança da classificação, porque isto é só o princípio e a mim chatei-me. E depois mandar as pessoas ao cinema novamente, porque estamos quase no dia 10 de março tanto das eleições, mas como dos Oscars. Acho que já tinha dito isso aqui, portanto vai ser um dia... Os Oscars eram no dia 10 de março. É no dia 10 de março, sim. E há muitos filmes a estrear. Eu ainda a semana passada, aliás, esta semana vi numa belíssima sala, eu sei que estou a ser centralista, mas é na sala Fernando Lopes, ali ao pé da Universidade Lusófona, aliás, dentro da Universidade Lusófona, uma bela sala, devo dizer, e vi um filme alemão chamado A Sala de Professores. Não recomendo professores, porque de facto eu saí de lá sem vontade nenhuma de algum dia dar aulas. É sobre uma professora que só quer ser de facto boa professora e que vê-se envolvida numa suspeita de um roubo de uns alunos, mas na verdade não foi um aluno, foi um adulto. E ali germina por ali um caos dentro de uma escola que é suposto ser um sítio civilizado, e partimos para uma discussão entre formas de educação, como os professores reagem também enquanto pessoas, e o filme acaba por ser bom nessa análise. E mandar as pessoas também... No fundo, eu sei que o Pedro Paiva gostou muito do filme, eu não gostei assim tanto, mas de facto é uma experiência boa, o Dune Parte 2. Para quem quer ir ao cinema e ver um espetáculo visual daqueles que dificilmente se vê de outra forma, recomendo, estreia amanhã, sim, quinta-feira. É o segundo take desta história de ficção científica futurista que mete muita areia, devo dizer. Muita areia mesmo, e recomendo. Eu acho que as pessoas também podem ir só ao cinema para ficarem deslumbradas por imagens que não podem ver de outra forma. E por isso ficam estas 500 recomendações. Se Pedro Silva, vais mandar as pessoas a que sítio? Aonde, aliás? Vou mandar as pessoas porque foi uma sugestão que me chegou
há uns mini episódios, assim pudermos dizer, não sei se podemos, que estão no Sapo, mas também no YouTube, que é a Minha Terra, Minha Gente. E de facto, os vídeos que eu vi, eu sou um grande defensor, e no outro dia fiz uma crítica grande. Falta imenso país nas nossas televisões. Eu não estou a dizer naqueles programas de fim de semana insuportáveis que vão os caminhões pelo país, não é nada disso. Estou a dizer até nos canais de informação. Tirando a CMTV, mas só anda à procura de crimes, faz imenso. Não há país, quer dizer. Eu no outro dia perguntava qual é que foi a última vez que uma reportagem de uma SIC Notícias, de uma CNN ou da RTP, que se bem que tem um programa à tarde, mas o interior do país e o país verdadeiro, o país real, parece uma coisa que é para despachar em 20 minutos. A RTP3 faz alguns trabalhos desse género, não é muito. Mas é sempre tudo junto, temos de despachar país. E RTP2 pronto. Estas reportagens têm que estar no meio das outras. Certo. E não há país nenhum, é Lisboa e Porto e acabou a conversa. Sim, então nestas alturas é muito complicado. E isto são projetos em que dá para conhecer mais país. E Minha Terra, Minha Gente é agentes, de facto, de outras localidades que têm menos protagonismo, que são menos mediáticas e são histórias muito interessantes. E, portanto, eu vi já um conjunto deles e acho que são trabalhos meritórios e que merecem ser recomendados para que mais pessoas façam e para que se possa conhecer um bocadinho mais facilmente as pessoas. Este é que para mim é um absurdo. Mesmo os jovens conhecem se calhar mais facilmente as Maldivas, já foram às Maldivas, já foram ao México, se calhar nunca foram a Vila Real. Nós não sabemos, pegamos no avião e vamos para os destinos mais exóticos e metemos no Instagram, ninguém vai a Bragança. Bragança é centralíssimo. Eu nunca fui a Bragança. Bragança está muito mais perto de Madrid do que Lisboa. E já para não falar de outros centros. E é incrível. É a única capital distrita que eu nunca fui. E é incrível como é que, sendo tão central, mais do que Lisboa, aquilo parece uma aldeia recôndita que ninguém lá consegue chegar. Portanto, isto é um país... Enfim, e estas coisas ajudam um bocado a que se conheça o país. E depois, como agora me alonguei muito com este, muito rapidamente, ontem foi o Guia Michelin, a primeira edição em Portugal, não foi a primeira gala em Portugal, mas foi a primeira edição, e eu gostava de mandar as pessoas aos nossos restaurantes, sejam os Estrela Michelin, sejam os outros todos, mas continuo a achar que há uma injustiça tremenda neste guia. Eu não estava à espera que fosse corrigida a injustiça e que tivéssemos pelo menos um restaurante com 3 estrelas, como devíamos ter, e que os com 1 estrela que fossem mais, devíamos ter tudo isto, mas, enfim, não estava à espera que fosse na primeira, porque isso era quase admitir que nas outras anteriores tinha havido essa injustiça, mas gostava de que os senhores do guia, então que seja na próxima, mas corrijam a injustiça, e dando os parabéns aos vencedores, particularmente a meu amigo Rodrigo Castelo, mas quanto ao resto, mandar as pessoas todas, desde a Tasca ao Estrela Michelin, porque a gastronomia é turismo, é economia. É vida. Sabes, porque os países que têm uma gastronomia, mesmo em termos de restauração, de comércio forte, a alimentação depois em geral também é melhor. Sim. Porque há essa preocupação com os produtos e com a natureza e tudo isso. Bem, a Ideias de Ler da Porta Editora mandou-me 2 livros. Um eu já li, Como Ganhar uma Eleição, do Cícero, mas é um livro engraçado, é pequenino e é um guia, é giro, tem 2000 anos e podia ter sido escrito ontem. São assim coisas genéricas, é um bocadinho tipo ler a Arte da Guerra, mas é cómico de ler por isso. E um que eu queria ler, que vou ler, que ainda não li, mas que já tenho as melhores indicações, do Ben Ansel, e que se chama Porque Falha a Política, e portanto já agora também recomendo, até para ver se me continuam a mandar livros, porque sempre é uma poupança que um gajo faz. Em vez de ser um intelectual, em vez de ser mandar nudes, mandem-me livros. Mandem-me livros, por favor. Muito bem, está feito mais um dia de reflexão para a derradeira semana de campanha destas próximas eleições no dia 10. Já contaremos estar os 4. Um beijinho para a Maria e agora digam... Ou os 5, se vier o Marcos Mendes. Pois é, o Marcos Mendes, estava a esquecer. O convite está em cima. Não, o convite está em cima da mesa, portanto, caro Luís, tem aqui um lugar para si. Adeusinho, saudinha da boa, ouçam-nos em todas as plataformas, digam adeus aos senhores, às senhoras e a toda a gente no mundo inteiro. Adeus. Toda a gente também não. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa